Tchan, tchan, tchan. Olê, olá! Tadam, tan, tan. Tadadam, tan, tan. Processo criativo em sala de aula. Essa é a nossa live de hoje, com muita festividade aqui na vizinhança, com fogos de artifício comemorando a criatividade, não só para você como professora, para melhorar suas aulas, mas para as crianças, de como as crianças podem ser criativas e ser incorporadas no seu plano de aula, aprender colocando um pouquinho da ideia das crianças no dia a dia da escola, das aulas. E para conversar sobre esse tema, eu vou convidar um super amigo meu, Cacá Lima, que está aqui, chegou, Cacá Lima, que é uma pessoa incrível, porque ele reúne várias habilidades. Um super músico, um super professor e uma pessoa incrível, um super amigo. Desculpe, engasguei de tanta emoção. Então, é Kalima, super músico, super professor, super amigo e com essas três superpoderes ele consegue desenvolver esse lado criativo na parte artística, como professor e nas amizades também. Então, vou chamar ele aqui que vai ser mais legal conversar com. Deixa eu ver. Vamos ver se tá tudo certo com áudio, com a imagem. Cacá! Aê, peraí, vamos arrumar aqui, beleza. Aê, Cacá, tudo bom? Como é que você Tudo tá? bem, Estevão? Tudo certo, tudo bem. Tá escutando os fogos aí? De vez em Pois quando? é, tá rolando uma festança boa aí, hein? Dia 24, dia de São João, Tá São João Batista. todo mundo emocionado. Cacá Lima, vem! Tá, tá, e fogos aqui. Cacá, muito obrigado por estar hoje aqui nessa live para conversar sobre o processo criativo. E você sendo uma pessoa tão criativa, né? Eu acho que é muito legal ter você nessa live e queria que você se apresentasse. Tem muita gente aqui que ainda não te conhece ou que já te conhece, mas queria saber um pouco mais. Conta um pouco da sua história como músico, como professor. Lógico, lógico. Conto sim. Estevão, é um prazer aqui conversar com você. Faz tempo que a gente está tentando combinar essa live, deu certo, finalmente, para a gente conversar, bater um papo. Bom, eu sou de Campinas, interior do estado de São Paulo. Sou músico desde a adolescência, do início da adolescência, né? Me formei em licenciatura em música, já com essa intenção de trabalhar na educação básica mesmo. Esse sempre foi o meu intuito. E felizmente nesse caminho eu me deparei com você e com muitas das suas habilidades e qualidades no desenvolvimento das ações pedagógico-musicais. E a partir de você também entrei em contato, eu tive contato com os pressupostos, as filosofias da abordagem Orff Schubert, essa abordagem que a gente tanto admira e vive em busca dos diversos conhecimentos que ela proporciona, né? Bom, e felizmente no ano retrasado, passa rápido o tempo, né? Passa, 2020, passa muito rápido. Eu estou o lembrando aqui Estevão de me. Campinas, lembrando da primeira vez que você foi lá no OFF nos Estados Unidos e agora. Exatamente. 10 anos já se passaram dessa vinda sua aqui a Campinas, né, no encontro de educação musical. E há 2 anos atrás, né, depois de vários encontros nossos, Uhum. o Estevão me convidou para participar desse projeto do Batucada Song, na parte da produção musical mesmo, da gravação, dos arranjos, do repertório maravilhoso que ele separou, que ele elencou. E foi uma experiência muito bacana, uma experiência trabalhosa, mas muitíssimo rica, muito rica para mim mesmo. E, e não só na parte de produção, olha lá meu nome, brincadeira aí. Não somente nessa parte de produção, né, de gravar os arranjos, as propostas do Estevão, mas agora com o material pronto, eu como professor ter contato com essa abordagem, com essa forma de pensar arranjo, de construir arranjo de forma criativa, participativa. Então, sem dúvida, esse projeto é muito especial mesmo, não só por ter participado, mas agora como professor
de poder ter contato com ele também, com os pressupostos, com todas as ideias que o projeto traz. Que demais, Kaká. Então, quem ainda não conhece o Kaká, quem é de Campinas, primeira vez que eu vi o Kaká tocando violão, eu falei, nossa, Kaká, que demais! E é muito bonito você ver quando um professor em sala de aula utiliza o seu superpoder. Eu sempre falo, qual que é o seu superpoder? E o Kaká toca violão tão bem, imagina ele tocando esse violão para as crianças, esse poder de encantar as crianças, compartilhando o que você tem de melhor. E sempre que eu tinha na cabeça algum projeto, falava, não, o Kaká tem que participar, a gente já fez show juntos, né? A gente já toquei, falei, Kaká, vem tocar junto comigo. E é muito legal quando uma pessoa tem esse olhar criativo e tem esse processo criativo, é tudo muito fácil, flui. Então, quando eu estou em contato com o Kaká ou outros músicos, professores, você tem uma ideia, a pessoa complementa a sua ideia, entra e vai potencializando as ideias para ser mais comunicativo, para ser mais de fácil entendimento. E foi assim nos palcos com o Kaká, e foi assim nesse projeto Batucada Song também, né? Porque eu liguei para o Kaká e falei, Kaká, eu tô com um projeto que tem tudo a ver com o Orff. Então o Kaká está conversando aqui da pedagogia Orff Schubert, dessa filosofia de ensino, que basicamente é aprender música criando música. A gente tem vários ótimos professores que sempre falam assim, olha, vamos tocar uma música, mas eu só vou te dar a harmonia da música, eu só vou te dar essa nota. Você tem que criar a letra para a melodia, você tem que criar a melodia usando 5 notinhas musicais, né? Para quem ainda não sabe tantas músicas, teorias sobre pentatônico, escalas, modos, mas toda vez que a gente foi aprendendo música nessa filosofia do Orff Schubert, foi aprender uma coisa e criar alguma outra coisa para complementar. E isso que é muito interessante nesse processo criativo do Orff, de juntar música com dança, com poesia, e não é qualquer poesia, é a sua. Cria uma poesia, cria uma letra. Agora já tem a letra, cria a melodia. Já tem a melodia, já tem a letra, cria a dança. E toda hora você está sendo incentivado a trazer o que você tem de melhor. Eu falei, nossa, que bonito isso, como a gente podia conectar com a cultura popular brasileira, fazendo as crianças criarem música. Eu falei, nossa, tem que chamar o Kaká para participar desse projeto que foi o Batucada Song, né? Exatamente conectar música com brincadeiras conhecidas do mundo inteiro e a poesia. Juntar tudo isso com a prosódia, né? Que é justamente a prosódia onde encontra a música com a poesia, trazendo para o instrumento que eu sei que todo mundo vai ter no mundo inteiro, que traz consigo sempre, que é o corpo, a percussão corporal. E deu muito certo, né, Kaká? E o Kaká, você que dá aula para as crianças, como é que você aborda esse processo criativo no dia a dia com as crianças? Bom, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que, primeiramente, a criatividade em si, ela deve dizer muito respeito ao contexto cultural que ela está inserida. Então, é aquela resolução de um problema específico que aquele grupo quer tratar. A criatividade diz muito a respeito ao sentido que ela faz dentro daquele contexto dela. E também imagino, e tenho assim pensado, que a criatividade definitivamente não é tão espontânea quanto a gente imagina. É muito Ah, importante imaginar e pensar nos seus processos criativos, nos seus processos de resolução de problemas, nos seus objetivos, nas suas tomadas de decisão. Então, é nesse sentido, a abordagem of Schubert, obviamente, aparece como ali um conjunto de processos, né, de filosofias para abordar de forma criativa a música, e diria assim com toda certeza que ultimamente esse pensamento de construção, desenvolvimento de arranjos que você traz no Batucada Song tem sido uma influência assim muito grande, uma forma muito bacana das crianças perceberem as nuances da melodia, as nuances das poesias, as nuances do movimento, né? Imaginando esse triângulo como algo indissociável da linguagem, da oralidade ser a música, da música ser a linguagem, do movimento ser a linguagem ser o movimento ser a música. Ou seja,
parte como uma espécie de ferramenta, mas na verdade seria um eixo de aproximação natural. A linguagem é um eixo natural de aproximação da criança com a música, assim como o movimento. Então, bom, eu diria que como abordar criativamente isso com as crianças, eu acho que a abordagem off-Schubert, sem dúvida, é uma filosofia que muito me influencia. As formas de imaginar música, a improvisação, o movimento, o uso da oralidade, da linguagem, dos gêneros literários, e esse pensamento muito criativo, muito bacana, muito simples de pensar, de imaginar o desenvolvimento de arranjos, que é essas suas ideias que você traz no Batucada Song. Tem sido uma influência, assim, real mesmo, muito bacana ultimamente. Que demais. Olha só, o Kaká fala uma coisa muito importante, né? Que às vezes essa parte criativa não é tão espontânea, ela tem uma sistematização que às vezes está tão orgânico na gente que a gente nunca parou para pensar a sistematização desse processo criativo e que a criatividade está muito ligada com conexão, conectividade, né? Então, isso que o Kaká foi falando da música, da poesia, da linguagem, que uma coisa está dentro da outra, eu fiz um desenho aqui para você entender um pouco mais do qual que é o trabalho criativo. Você tem a música, e tem a dança, e tem a linguagem. E tem um ponto de encontro das três. E é aqui que a gente vai trabalhar essa parte criativa, que vai conectar o corpo, o intelecto e a emoção. E é exatamente nesse ponto que interessa o trabalho criativo. Quando você não sabe se é dança, se é linguagem, é porque está tudo misturado nesse ponto de encontro. Então, as atividades que a gente vai começar a falar aqui para vocês e botar um pouco mais em prática no dia a dia, é esse ponto de encontro entre linguagem, música, dança, que trabalha o intelecto, o corpo e a emoção. Por exemplo, muito simples, igual eu já falei aqui uma hora, professora, você que é professora de educação infantil, fundamental 1, você tem uma música, por exemplo, caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Mas e se a gente trocasse a letra da canção? O que muita gente já conhece, porque fala, nossa, eu não sou criativa, mas você já fez uma paródia, né? Essa palavra paródia é muito legal, porque você tem que encaixar uma ideia dentro de uma estrutura já feita. Então, cria com as crianças sobre um tema festividade, São João, mas pega a música Caranguejo não é peixe e põe uma outra letra, faz uma paródia. E aí você pode falar para as crianças, nossa, já tem uma letra nova sobre São João, com a melodia do Caranguejo não é peixe, a gente pode inventar uma dança. Então, em vez de pensar em uma super criação, que a gente, né, quantos da gente, né, professores, no começo, cria alguma coisa, mas eu não posso, eu não sei. Mas se você pensar em pequenas adaptações, não, a gente não vai criar, a gente vai apenas modificar um pouco. E isso você vai adaptando com esse processo criativo, que é o que eu e o Kaká a gente fez aqui no Batucada Song, que é o quê? Um livro que vai abordar aqui os sons do corpo, o melhor instrumento musical que tem, que a gente aprendeu com os barbatuques, Fernando Barba, grande mestre, que ensina a gente como uma simples brincadeira pode se transformar numa orquestra de percussão corporal, né? E a gente tem as músicas que você vai ouvir aqui no QR Code, e a gente começa a trabalhar com alguns sons, silêncios, né? Aqui tem dois quadradinhos. Então, nesses dois quadradinhos, onde é o silêncio da música, você pode complementar com o som de percussão corporal que você vai escolher. Depois de pesquisar todos esses sons, você vai com adesivo e vai colar, né? Exatamente, ouvindo a música, e vai falar ere sambo, ere samba. Mas em vez de você já falar tudo, ó, bate palma, bate o pé, fala para as crianças que som a gente poderia colocar aqui. E vai analisando qual que som que funcionou melhor, por que funcionou melhor. Aí está o trabalho criativo, não é só é criar, refletir e saber o que você achou melhor. E essa é a primeira música, muito simples, né? Que a gente usa a percussão complementar na criatividade, que tem a melodia, e onde era o silêncio, a gente pode botar um som. Que som? Fala para mim. E aí começa essa primeira música desse processo criativo.
Você chegou a fazer esse, ô Cacá? Do Erê Sambô? É. Sim, sim, sem dúvida. Ah, O Erê Sambô é muito bacana porque eu acho que é uma música, é a primeira do livro, né? a Que primeira. traduz, que traduz muito bem os processos todos que você pensa na construção desse arranjo. É uma construção muito criativa, muito participativa, muito ativa, muito brincante também, né? É, desafiadora, tem até o uso dos dados, desses elementos, digamos, da sorte, mas que traz uma expectativa muito bacana, né, por parte das crianças. O Erê Sambô, ele é uma melodia que nos permite reconhecer esses espaços e silêncios que toda melodia nos traz, mas essa especificamente tem ali espaços bem incisivos, fáceis de serem percebidos. Ter uma melodia de uma transposição muito gostosa para o corpo, né? Principalmente essa rítmica do shuffle, tercinado, então você consegue transpor corporalmente exatamente aquela rítmica que a melodia e a letra traz, né? E executar tudo isso em diferentes grupos, em diferentes sessões, com partes complementares ou só com pequenas partes, enfim. É um mundo de possibilidades que uma canção única nos Ah. traz. E fazer isso com movimento, e fazer isso com sons corporais, e fazer isso com instrumentos musicais, enfim. Falando em instrumento São musical, muito. você tá com um violão aí? Eu não tô vendo, mas eu tô Opa! escutando. Não, então toca pra gente o Erê, Cacá. Estão ouvindo aí? Vamos juntos assim. Ere sambô, ere samba, ere no céu, ere na terra, ere no mar. Ere sambô, ere samba, ere no céu, ere na terra, ere no mar. Ere sambô, ere samba, ere no céu, ere na terra, ere no mar. Ere sambô, ere samba, ere no céu, ere na terra, ere no mar. Aê, maravilha, cara. Olha só, uma música tão simples, mas que você já ouvindo, você já dá vontade, né? De bater duas vezes palma. Erê, samba, erê, samba. Então, quantas brincadeiras. O mais legal, acho que, dessa primeira música, para a gente pensar em criatividade, é associar. Falei, quantas músicas eu conheço que se parecem com essa? Quantas músicas parecem com essa que dá vontade de bater duas vezes a mão? Por exemplo, se você está contente, bata a palma. Se você está contente, bate o pé. Se você está contente, quer contar para toda a gente. Se você está... Tem várias músicas. O tomate é primo do caqui. Caqui tá. E isso não é só no Brasil, isso você vê no mundo inteiro. Então é muito legal. Processo criativo também é um trabalho de reconhecimento, de classificação e associação, porque a partir do momento que você consegue ver o que tem de diferente, o que tem de semelhante em brincadeiras, atividades de outros países ou de uma seleção que você tem, você já está sendo criativo. Então, quanto mais você classificar, associar, saber os parâmetros, mais você está dando ferramentas desse quebra-cabeça para você ser criativo. Na hora que você for criar, o que você está fazendo? Pensando, memorizando, lembrando da classificação que você fez. Quando você quer uma coisa, você já é direto. Então, comece a refletir sobre quais atividades você gosta muito, por que funciona muito, quais são as atividades que parecem com essa que você gosta muito, e assim você vai tendo essa sua criatividade sempre acesa, né? Você começa a ter um olhar sempre aberto para as coisas que estão do seu lado, porque fala, isso parece com aquilo, então isso vai funcionar para mim, porque você tem o seu modo de classificação e associação muito aguçado. E esse foi o Erê Sambô. Tudo bem, é verdade.
Eu acho que esse repertório de canções e brincadeiras que o Estevão traz no Batucada Song, acho que sintetiza muito essa ideia de educação musical que se tem, de que é uma união, é uma via de mão dupla entre aquilo que está socialmente, historicamente construído. Então, é aquela tradição oral, aquela canção que faz parte de um povo específico, de um país específico, de um grupo etário específico, mas, ao mesmo tempo, nessa via de mão dupla, a gente negocia novos sentidos e significados daquilo, daquele discurso histórico e social construído. Então, a gente pode ter contato aí com diferentes canções e propostas e manifestações artísticas do mundo inteiro e negociar novos sentidos dentro da nossa cultura, dentro da nossa prática. Então, é um repertório que aproxima muito, se aproxima muitíssimo, na verdade, dessa concepção de educação musical que se tem. Essa via entre os sentidos, as significações, né, do grupo, da cultura local, com aquilo que historicamente e socialmente já foi construído. Então, realmente é também uma escolha de repertório muito bacana. Então, o que é muito bonito, eu acho que um professor quer trabalhar criatividade, eu não sou criativo. Pensa no seu repertório, isso é muito legal. Eu falo, Kaká, qual é a música que você mais gosta? Automaticamente ele, meu Deus, que pergunta difícil, qual a atividade que você mais gosta? Ele já tem que vir com aquele listado, com aquelas classificações de atividades que funcionam, primeiro dia de aula, qual que é melhor, depois das férias, qual que é que mais tem sentido. E isso é muito legal. Na cultura popular também. Qual que é a música que traduz aí a cultura do seu estado, da sua cidade, do seu país? Se você for ter que apresentar o seu país para alguém, que música você colocaria? Que dança, que teatro, que filme? Isso é muito importante porque você vai vendo esses elementos que foram aceitos por um grupo, que essas modificações que vão acontecendo na cultura tradicional, que ela está sempre viva, alguém vai somando, acrescentando um ponto. E eu trabalhei muito com cultura popular brasileira e fui, né, bebendo na fonte da cultura popular brasileira com Antônio Nóbrega, pesquisas aí muito pelo Pernambuco, no Nordeste do país. E quando eu fui, eu estou falando da Espanha, essa festa que está acontecendo agora está na Espanha, no São João. Quando eu vim para cá com essas canções tradicionais, eu comecei a pesquisar, falei, nossa, primeiro de tudo, quando eu vou morar num país, quando eu vou viajar, eu tenho que escutar as canções. E por mais que eu não entenda a letra da música daquele país, eu consigo ver coisas que são semelhantes, porque eu tenho a minha classificação de músicas, de atividades criativas, e eu achei uma, Kaká, que foi tocante. Eu falei, nossa, essa música traduz tudo que eu sinto e vai funcionar na sala de aula, porque eu posso fazer as minhas adaptações criativas, igual eu tenho como caranguejo não é peixe, que tem agudo e grave. E aqui eu achei a música De Barra um Botão. Tom, tom. Boa. Você consegue cantar essa pra gente, Cacá? Vamos ver. Você me ajuda aí, hein? Deba um botão, tão, tão. Quem encontrou assim, assim, aviação, tão, ai, que chique, ai, que chique, tim, tim, quem naquele coração, tão, quem encontrou assim, assim, deba um botão, tão, tão. Vamos mais uma, hein? Não, calma, deixa eu só fazer uma coisa. Calma. Vai Já lá, vamos cantou? lá. Primeira coisa, o Kaká, eu falei, Kaká, vamos tocar essa música. Primeira coisa que ele fez, ele transformou essa música num shot, que eu achei maravilhoso, que ele já começou a botar uma música que é o tempo das crianças entenderem essa música. E a mesma coisa, ó, eu comecei, lembra, no exemplo da criatividade, com Caranguejo Não é Peixe. Eu adoro essa música. Simples, porque para quem é da educação infantil sabe, porque é uma música que tem a poesia conectada com percussão corporal e com uma dança e com os animais, que é um tema que as crianças adoram, essa transformação dos animais, peixe, caranguejo. E o Debarro Botom Tom Tom, eu olhei e falei assim, o Debarro Botom Tom Tom, ele é primo do caranguejo, não é peixe, porque tem tom, 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 a gente pode bater o pé.
Toda vez o Cacá vai cantar de novo. Toda vez que o Cacá cantar tom, 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 quer dizer pé, pé, pé. E toda vez que o Cacá cantar tim, 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 você vai bater a mão ou o dedo. Pode bater a mão que vai ser mais fácil, né? Porque tem gente que não consegue fazer isso. Criança não consegue. Então, tim, 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 tom, tom, tom. Simples assim. Essa é a ideia que a gente colocou no livro e que você pode associar tom, 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 tim, 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 que é o coro da canção, igual é o caranguejo, não é peixe, pé, 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 mão, mão, mão. Tá aí o desafio. Todo mundo escuta o Cacá e tenta fazer o tom, tom, tom e o tim, tim. Barro, tom, 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 quem encontrou Martim, tim, havia ratão, tom, tom, ai, chique, tim, tim, ai, chique, tim, 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 que daquele ratão, tom, quem encontrou Martim, tim, barro, tom, tom, tom. Vamos mais uma? Sim! Então bora, hein? Tom, 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 quem encontrou Martim, tim, tim, havia ratão, tom, tom, ai, que chique, tim, 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 ai, chique, tim, 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 que daquele ratão, tom, tom, quem encontrou Martim, de barro, tom, tom, Aí, Cacá, demais. Aí, E o Cacá, eu posso contar um segredo para você? Olha como é importante a gente sair um pouco conhecer outras culturas para ser mais criativo, né? Então, criatividade tem a ver, anota aí todo mundo, hein? Tem classificação, associação, tem pesquisa, vivência, experimentar novas coisas. Porque quando você experimenta novas coisas, você começa a também uma maneira de classificar, ver, isso é novo, mas tem uma coisa em comum. É tudo diferente, mas tem uma coisa em comum. E quando eu comecei a fazer essa brincadeira do De Barra um Botão, que é uma canção muito tradicional na Espanha, mas nos cursos com os professores da Espanha, ninguém pensou nisso. Olha só que louco. Por causa do caranguejo não é peixe, eu trouxe farofa, simples assim, só bate o pé no tom-tom-tom e a mão no tim-tim-tim. E eles falavam, nossa, Esteban, que coisa criativa. Mas esse foi o meu contato. Eu chamo mirabolâncias porque é quando mistura uma brincadeira com a outra, mas você começa a ser criativo, porque você tem novas referências. Isso é muito importante. Por isso que o bom professor, o professor criativo, é aquele que está sempre estudando, está sempre se formando, porque sempre tem novas ideias surgindo, ou tem ideias antigas que você talvez não sabia, mas você fala, nossa, eu posso conectar isso com outro. Então, o Brasil ajudou os espanhóis a brincarem com a música tradicional deles. E, como o Cacá falou, aquela tradição começou a ser aceita com essa nova mudança. Então, eu acho que daqui a uns 10 anos vai ser tradicional bater o pé no tom-tom-tom e a mão no tim-tim-tim, coisa que é muito óbvia para quem vem do Brasil e já brincou de caranguejo não é peixe. perfeito. Perfeito, é isso. E o De Barro um Botão, né, especificamente uma canção que, que trabalha, por exemplo, que exercita essa escuta atenta às questões de opostos e contrastes, coisas tão presentes na música, né? Então, forte e piano, rápido, lento, grave e agudo. Então, por duas sílabas e duas sonoridades tão diferentes, você pode também explorar e se adentrar num universo enorme e tão presente, né, no cotidiano musical, que é justamente essas questões de contraste e opostos, né? A poesia, né, nesse caso especificamente, a poesia diz respeito às questões de contraste e esse ostinato, essa frase musical que se repete constantemente, que facilita muito a percepção, né, a previsão do que se vem
e facilita muito novas tomadas de decisão, novos elementos a serem utilizados naquela rítmica específica, novos timbres, novos movimentos, até novas palavras, novos sons instrumentais. Então, de novo, Debarra um Botão também, uma poesia, assim, uma canção, parte do repertório tradicional da infância da Espanha, alargando os horizontes criativos, né? Muito, e olha só como é louco, né? Às vezes você sai do seu país, você olha para a cultura de um lugar e fala, mas vocês não brincam assim? Como não? É tão óbvio. E olha só como é legal alguém da Espanha para o Brasil, alguém do Brasil para a Espanha, e assim você vai aprendendo essas culturas. E novamente a gente volta para o Orff. O que o Orff ele ensina de super é, é, criativo para a gente? Vá beber na fonte tradicional das brincadeiras infantis de vários países, porque aí mora aquela intersecção que a gente está falando do que é música, do que é brincadeira, do que. Deixa eu ver se eu encontro aqui novamente para você ver esse desenho. Aqui, ó. A brincadeira tradicional de um povo, de um país, está exatamente juntando a dança com a música, com a linguagem, que é aqui no meio, esse ponto de encontro, conectando o corpo, o intelecto e a emoção. É o Debarra o Botão, é o Caranguejo não é peixe, e automaticamente, olha só como é bom, a gente vai, eu só tenho uma atividadezinha, professor, o que eu faço para ser criativo? Eu só canto para as crianças. Eu já ouvi isso, mas professoras de educação infantil fundamental 1 que está aqui. O que você está cantando para as crianças? E por que você está cantando isso para as crianças? Quando a gente vai levantar um repertório, você deixou de lado várias outros repertórios. Então, essas pedrinhas preciosas que você tem nos seus 200 dias de aula, né, de dias letivos, assim, o que você vai passar para as crianças? É muito importante. Então, Debarra o Botão, olha só o que o Kaká falou dos contrastes, agudo grave, rápido lento. A gente é criativo quando a gente também potencializa os extremos, né? Quando a gente faz muito grave, muito agudo. E também quando a gente sabe o repertório que a gente tem e por quê. Olha só que legal. Quando a gente fala Debarra um Botão, tom, tom, automaticamente também vem na minha cabeça tirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Ou seja, é a mesma brincadeira poética do atirei o pau no gato, que repete a última sílaba, debarra um botão, tom, tom. É o debarra um botão. Então você começa a fazer paralelos que você vai tornando a sua aula mais criativa, de saber o que é elemental em uma música, em um repertório e em outro. E isso te faz ser cada vez mais criativo. O que tem de elemental nessa música que conecta com a música da África, com outra música do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, da China? Então, pense no seu repertório, vê o que é de legal, o que você pode fazer de contraste, e aí você começa a conectar com outros repertórios que você goste. Perfeito, perfeito. Eu acho que, agora falando como professor, não como um professor proporcionando isso aos alunos, mas é importante para a gente ter contato com essas referências de brincadeiras, porque ter contato com essas referências nos ajuda a criar e abrir os nossos ouvidos e observar como outras brincadeiras e outras canções podem fazer parte do nosso repertório com propostas, digamos, parecidas, né? Então, observar, por exemplo, que no próprio repertório tradicional da infância brasileira há ali estímulos ou possibilidades parecidas com aquela referência ou aquela brincadeira que eu conheci lá da Espanha. Então, agora falando como professor, né? Dentro desse campo formativo, é muito importante, muito rico estar sempre em contato com novos repertórios, porque isso pode fazer sentido já para o nosso repertório. Pode acrescentar também para aquele repertório que a gente já conhece e, principalmente, que as crianças já conhecem, né? E aí eu acho que vai totalmente ao encontro do campo criativo. A gente não pode ter medo de ter contato e nem de proporcionar referências. O que a gente precisa ter em mente é que
proporcionar referências não significa exatamente imitar, fazer por fazer, mas pode ser uma imitação empática, participativa, criativa. Então, nós, como professores, na aquisição e desenvolvimento de mais canções para compor cada vez mais o nosso repertório e também no nosso trabalho junto às crianças. É importante proporcionando essas referências, porque no momento criativo delas, elas vão fazer essas conexões com o repertório que elas já possuem e vão poder se utilizar de um estímulo ou outro em canções, vão permeando, vão caminhando pelas diferentes canções, diferentes propostas. Então, Olha não, só que eu queria legal. só Não, não, comentar uma fala, fala. coisa, Estevão. É o seguinte, é, existe essa ideia do triângulo indissociável da abordagem Orff Schubert, né, da música, do som, da linguagem e do movimento, mas eu acho muito legal ver visualmente um círculo e essas intersecções, porque às vezes o triângulo dá a sensação que aquele vértice é um pouco separado desse e um pouco separado desse, E e que quando na tem uma verdade é hierarquia. algo. Exatamente, exatamente. Então, é justamente essa intersecção, esse aspecto cíclico que eu acho Uhum. que visualmente aí como você fez, nos faz entender realmente que é algo Ponto de encontro. indissociável mesmo, É. um ponto de encontro, Um ponto de exatamente. encontro. E olha só, bem prático. Isso que o Kaká falou, já falou do repertório, como é importante você abordar de uma maneira diferente, não só imitar exatamente igual, mas trazer alguma novidade. Tem uma rotina que eu faço com as crianças, que eu dou um prêmio no final da aula, de 5 minutos, se a gente consegue fazer tudo que a gente combinou de fazer juntos, que é deixar elas livres para tocarem o que elas quiserem, ou brincar com os brinquedos que elas quiserem em sala de aula. Então a gente tem a aula, mas se todo mundo foi super bem, se comportou bem, deu conta de fazer tudo, se ajudou, que é muito importante, 5 minutos eu falo, prêmio! E elas podem tocar o que quiser, podem brincar de que quiser. E sabe o que é legal, Cacá? Muitas vezes a gente consegue esse prêmio, porque elas sabem que elas vão estar livres para poder experimentar do jeito delas, mas sabe o que é o mais legal? Elas começam a mostrar para mim, olha só o que eu criei. E eu começo a ver as melodias dos repertórios que a gente trabalhou em sala de aula. Ou seja, ela, no primeiro momento, ela está imitando. E imitar, ela começa a adaptar. E adaptar, ela começa a entender o processo criativo. Então, na parte livre, isso é muito legal, professor. Se você consegue botar no seu dia a dia em sala de aula um prêmio que as crianças podem explorar do jeito delas, criativo, mas é muito importante esse momento para o professor ficar de olho aberto e ver o que ela está fazendo nesse processo criativo. E muitas vezes elas estão reproduzindo uma música que ela viu a semana anterior, ou então fazendo uma que ela acabou de fazer. Eles estão testando um instrumento que o amigo dele testou, mas nessa aula não teve tempo de fazer, mas agora ele está tentando fazer. Então você começa a reconhecer o repertório das atividades que você está escolhendo num processo livre dela, num momento livre. Então, por isso, é importante você escolher muito bem o seu repertório e saber o que tem de elemental nesse repertório que vai ajudar ela a estruturar o processo criativo. E aqui no livro também, Ideias Saborosas, eu sempre escrevo uma frase que eu leio todo dia, que é: a palavra criatividade vem acompanhada de uma outra palavra, que é experimentar. Junto a elas temperam as melhores ideias. Aqui, ó. Então é muito importante a gente experimentar novos sabores, novos livros, novas músicas, novas danças, novas culturas de diversos países, e a gente vai experimentando que no processo criativo a gente vai pegar um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, e o professor, é importante observar o processo criativo que é diferente de cada aluno. Esse daqui é mais pelo corpo, esse daqui é mais cognitivo, esse daqui é o processo criativo mais voltado com as emoções, e você começa a incentivar o processo criativo de cada aluno. Então, reparem que mesmo nesse aspecto experimental, exploratório, há ali um certo delineamento ou um pensamento criativo, de processo criativo que o professor traz. Então, mesmo nesse espaço de romantização, de exploração, de experimentação, o professor está sempre atento
quais caminhos e quais aprendizagens aquele aluno demonstra, aquelas crianças demonstram nesse processo. Então, o campo livresco, digamos assim, parece livresco só para quem olha de fora, mas para quem está ali dentro, dos processos, da abordagem, da atividade, das propostas, das dinâmicas, o professor está ali sempre atento a esse aspecto exploratório, experimental, que dali saem, talvez, provavelmente, as melhores e maiores aprendizagens, não é verdade? E olha só, muitas vezes o professor, Estevam, o que eu faço com essa turma? Eu não sei. E as crianças não param quietas, não estão motivadas. Eu falei, você já experimentou perguntar para a turma? Ou ver o que elas fazem em sala de aula? Muitas vezes as respostas moram nesses momentos criativos de liberdade da criança, que é um momento construído, ele não é jogado, ele é construído para funcionar de uma maneira. Você observa, anota no caderninho e fala, então próxima aula eu vou começar assim, com a ideia do João, com a ideia do Cacá, da Maria, e assim a criança começa, nossa, tem a ver comigo, mas porque você aprendeu com a criança. E o Batucada Song, bom, esse primeiro volume tem um repertório multicultural que a gente traz para você, então é muito legal ver do mais simples, como o Eressambo, depois de Barra um Botão, vem canções africanas, vem canções de outros países, bom, tem de vários lugares, mas quantas canções a gente gravou, Cacá? Olha, eu acho que vai compor, você diz nesse livro aí específico ou tudo? Não, na coleção Na inteira. coleção? Bom, eu acho, o meu número especificamente, eu acho que deve estar ali por uma volta de umas 32, 35 canções. Acho que a coleção toda vai tratar o quê? De umas 40 músicas, 40 40. propostas? É. 40, então, São 40 músicas escolhidas a dedo, porque a tem essa dedo, né? relação, tem isso. Então, de um monte de coisa que existe no mundo, por que eu escolhi essas? Por que a gente gravou essas do jeito que foi gravado? Não, porque a gente queria trazer esse processo criativo de uma maneira simples. Olha só, tudo que parece simples, ele é resultado de um processo muito sofisticado para parecer simples. Então, é muito fácil de botar em prática, é fácil das crianças criarem, mas porque teve um processo, uma maneira de fazer, e o mais simples possível. Olha só, tem aqui o verdinho, que é junto com a letra, e o vermelho, que é a percussão complementar, aquele silêncio que pode virar música ou pode virar dança, e a gente vai explicando isso na coleção, e que a gente vai fazer também no nosso encontro presencial, hein? Que o Cacá vai estar no dia 27 de agosto, e que a gente queria convidar todos, porque a gente vai fazer várias músicas dessa coleção Batucada Song. E, Cacá, qual que foi a música que você mais gostou dessa coleção? A que eu mais gostei, eu vou cantar um pedacinho dela aqui, ó. Que bom que é sorrir com a canção. Que bom que é, que bom que é bom. Que bom que é sorrir com a canção. Que bom que é, que bom que é bom. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Essa é uma das minhas prediletas, mas eu vou confessar, tem várias músicas que eu gosto bastante. Muito Mas essa, bom. o Ha 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 Ha, é uma que eu gosto muito. Gosto Fica na muito mesmo. cabeça, as crianças adoram essa música. E outra Adoro. coisa que faz parte desse processo criativo são as introduções e os interlúdios melódicos do Cacá. Porque eu falei, Cacá, dentre uma música ou outra, cria, faz o que você quiser, porque o Cacá é muito bom, né? Você fala assim, não, faz aí o que você quiser. Então, entre uma repetição e outra da música, é muito legal ver a criança ficar livre, né? Ai, eu tenho aí um tempo para dançar, explorar do meu jeito, e eu vi o que o Cacá fez de introdução. Então, toda vez que o Cacá mostrava a música para mim, eu falei, nossa, que introdução maravilhosa. Então, canta mais uma com introdução agora, a introdução que você mais gostou de fazer. Eita, nós. Vamos lá, deixa eu pensar.
Cacá Lima! Eu vibrava com essa música. Cacá, e então dia 27 de agosto vai ter um encontro presencial, Educando pela Brincadeira, Plano de Aula, que são os cursos online que eu faço. A gente faz encontrar gente do Brasil inteiro. Você estava no encontro de janeiro, foi super bonito. E a gente cantou outra música também que estava, várias músicas, né, que estavam no curso. E faço questão do Cacá estar nesse encontro, porque eu quero dividir o Cacá com todo mundo que tem muita criatividade aí nessa pessoa, e é um professor super criativo, muito bom, um músico super criativo, muito bom, e uma pessoa incrível, Cacá. Demais, hein? Ô, Estevão, obrigado mesmo pelo convite. A gente se encontrou, né, nesse último encontro que você fez em São Paulo. Quando foi? Quando Foi foi esse último janeiro, encontro? foi, Janeiro. cara. Nossa, passou voando, hein? Meu Deus. Parece que foi ontem. Foi esse ano, foi esse ano. Pois é, foi esse ano, em janeiro. Foi muito legal compartilhar ali ao vivo as gravações e brincadeiras, né, com a turma. Eu tenho certeza que foi que proporcionou ótimas referências dessa mente tão criativa do Estevão. Com certeza todo mundo chegou em casa ali com o repertório do Batucada Song e também transpondo essas ideias, essas propostas para os seus próprios repertórios, coisa que eu também tenho feito bastante. Esse modo de pensar do Estevão, além de compartilhar esse repertório que é tão rico, ele compartilha também uma forma de pensar a aula de música, uma forma de pensar o desenvolvimento das suas atividades. Então, isso é muito bacana mesmo, ter contato com isso, estar próximo de você, viu, Estevão? Aprendo Ah, muito mesmo com você constantemente. E olha só, para terminar, eu escrevi algumas coisas aqui que fazem parte desse nosso encontro, né? Já tem décadas o nosso encontro, mas é importante todo mundo escrever aí o porquê ser criativo, já que a gente está no processo criativo. Primeiro, encontrar novas soluções para resolver problemas e superar desafios. É isso que a gente quer, né? Nossa, parece que não tem problema, não tem solução a esse problema, meu Deus. E aí você é criativo e consegue as soluções. E assim você consegue ter o número 2 aqui, que é ter praticidade no seu dia a dia. Você tem uma aula, o que você vai fazer? Você fez o planejamento, mas como é que você vai conectar com a turma? Você escuta que a criança gosta de tocar violão. Aí você põe o violão no meio da aula e conecta tudo de uma maneira muito fácil, sem mudar o plano de aula, mas só conectando uma informação a mais. E assim, ser mais criativo, você também fica mais autoconfiante, porque você sabe que vai ter uma outra turma, você vai trabalhar em outro lugar, você tem um repertório que consegue adaptar com os alunos que estão na sua frente. 4, principalmente para as crianças, adolescentes, ser criativo, você consegue vencer o tédio. Né? Você está ali, ai, o que eu faço? Quem é criativo nunca fica entediado, porque tudo pode virar alguma coisa, alguma arte, alguma ideia incrível. Então você está sempre com o olhar aberto, um sorriso assim, para o que eu posso combinar hoje. Depois, 5, assim, sendo mais criativo, você consegue realizar sonhos, e assim como você realiza sonho, você começa a sonhar mais. Então você começa a ver esse potencial que tem dos seus sonhos virando realidade. E depois, o que faz parte desse nossa live de hoje, você ser criativo é muito bom porque você
passa a conhecer pessoas criativas também, assim como eu conheci o Kaká, cara. Então é muito legal quando você vê pessoas que compartilham da sua ideia, que conversam com você, que agora o pessoal chama de flow, né? Para você chegar no flow, tem um flow aqui, porque realmente um sabe conectar as informações, associar e automaticamente já criar em cima de uma ideia, é como um ping-pong, né? Você vai bater na bola e vai fazendo, e faz uma música, faz um projeto, faz o Batucada Song, e foi muito rápido, né? A gente fez esse projeto do Batucada Song muito rápido, mas porque tem esse processo criativo aí na nossa formação. Olha, Estevão, você falou, né, sobre a rapidez do projeto, eu estou até um pouco assustado, porque acho que já faz mais de um ano que a gente finalizou as gravações todas, esse tempo passou voando, né? É. E, e essa sua fala sobre criatividade, o legal de estar sempre em contato com você e vários outros professores criativos é que essa postura criativa que a gente adota cria esse ambiente propenso a risco, aos devaneios, às fantasias, às aventuras dos alunos. Então, ser criativo também é uma postura dentro de todas essas suas falas aí, toda a sua fala que você trouxe, todas Muito essas bom. ideias, concepções, adotar isso dentro do seu cotidiano escolar, cria sim ambientes propensos a se arriscar, a se jogar, a tentar, a pesquisar soluções para esses problemas que você possui ali dentro do seu contexto, que foi o que você agora brilhantemente disse, falou. Então, é muito legal estar em contato com toda essa postura criativa, digamos assim. Demais, Cacá. E o que você acha? Para terminar a nossa, a nossa live, você quer tocar mais uma música? Vou fazer mais uma, então. Deixa eu pensar aqui uma. Uma que as crianças gostam? Marinheiro chora, chora que chora, tô latindo, lelê, lá vai. Marinheiro chora, lelê, chora que chora, tô latindo, lelê, lá lá. Olha só quem vem chegando, tindo, lelê, dança aqui, dança, tô latindo, lelê, lá lá. É o Estevão, não é outro, tindo, lelê, canela de sabiá, tindo, lelê, lá lá. Aê, Cacá, muito obrigado. E, gente, não perca o Cacá no encontro presencial, dia 27 de agosto, em São Paulo. Vai estar lá com a gente e vai ser um prazer. Vai ser muito bom estar com você lá, Cacá. Poxa, vai ser um prazer, hein? Tô super empolgado. Rapidinho passa aí o mês de julho, mês de É, agosto chegando. A gente se encontra lá, hein? E, ó, e é uma festança, hein? Eu lembro de janeiro que foi uma festa e tanto. vai ser Festa muito legal. criativa, brincante, dançante, Tudo ao mesmo tempo. cantante, tudo ao mesmo tempo. Demais, Cacá. Muito obrigado pelo o seu tempo aqui com a gente. Foi muito inspirador. E um beijão na sua família. E a gente vai se ver daqui a pouco aí. Em breve. Um beijo para todo mundo aí, hein? Tá bom? Abração. Tchau, tchau. Tchau.